Bom, gente, então agora é oficial. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Hug de 2024, mas eu já perdi a conta de quantos Hugs nós já realizamos antes desse, então não sei dizer para vocês exato o número. E aí a gente está aqui hoje, como a gente está conversando aqui, com um foco para falar sobre o Help Desk, essa nova funcionalidade do Service Hub. Assim como o Bruno mencionou, né, a HubSpot há poucos meses atrás, ali em meados de setembro de 2023, ela fez o lançamento do Prospecting, que é uma super ferramenta para o Sales Hub, para as equipes comerciais. E aí, né, como a HubSpot não deixa a desejar nunca, ela nos lança agora esse Help Desk, então temos aí uma funcionalidade bem novinha, bem fresquinha, então temos aí algumas semanas só, e hoje a nossa ideia é mostrar para vocês como isso vai funcionar. Aqui a gente tem uma agenda, só para vocês também saberem como é que vai acontecer tudo. Essa abertura que a gente já está fazendo, né? Apresentar aqui o Bruno, eu aqui, Raila também, e o motivo da gente estar aqui juntos hoje. As vantagens, né, da ferramenta aí, que é legal de ser utilizada, essas dicas, truques, enfim. Desvendar aí o uso do Helpdesk, os novos recursos, que é o que a gente quer mostrar diretamente no HubSpot, então não vai ter teoria aqui, gente, é muito bem assim, voltado para o how-to, é como é que faz, como é que configura. Então é a hora que o Bruno vai mostrar exatamente na íntegra. E perguntas e respostas. Vocês não precisam esperar para o finalzinho para fazer pergunta, tá? Pode mandar aqui no chat a partir de agora, comentem, enfim, contribuam aí também com o dia a dia de vocês em relação ao HubSpot, porque todos aqui somos usuários, então estamos todos no mesmo caminho. Bom, vou falar aqui um pouquinho da gente. Bruno, vocês já conhecem, né? Quem está aí há bastante tempo no mercado já conhece o Bruno bastante. Ele é nosso Hug Leader. Como eu falei, não sei qual já é essa versão aqui, né? De eventos que a gente está participando, mas deve ser, sei lá, muitas. E, além disso, ele é nosso consultor, CTO, trainer, enfim, são muitas coisas. Bruno, fala um pouco mais, porque senão a lista é grande aqui. Pode mandar ver aí no que você realmente gosta de fazer em HubSpot. Bom, quase agora esse ano completo, né, 10 anos aí no mundo HubSpot, né, que mudou para sempre a forma de fazer negócios aqui no Brasil. Então a gente já começa, conhecemos muita gente, né? Trabalhei com muitas empresas já, então hoje nós aqui na Tropical Hub oferecemos as soluções de implementação para todos os hubs. É um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo aqui, né, que estuda HubSpot, que opera HubSpot, sabe que a gente está sempre aprendendo. A gente tem que ter um misto de curiosidade, humildade, né, e uma vontade de fazer acontecer, que é de fato uma plataforma espetacular, que tem como mudar aí o perfil da gestão das empresas. Então eu sou um grande entusiasta, porque me dá muito prazer trabalhar com a HubSpot. Apesar de não ser fácil, né, porque não tem nada fácil, mas é bem prazeroso. Então é um prazer estar aqui com você. Muito bem. Obrigada, Bruno, mais uma vez pela sua presença e por compartilhar com a gente o seu conhecimento e também abrir aí esse espaço para que a gente possa trocar bastante figurinhas de HubSpot. Bom, eu acho que também algumas pessoas já me conhecem aqui, eu sou a Raila, estou aqui na Tropical há quase 4 anos, é, adoro HubSpot, sempre que as pessoas vêm me perguntar o que, que eu acho, enfim, minha frase de sempre é aquela, quem não usa HubSpot está vivendo errado, está trabalhando errado, enfim, está demorando para escalar. Então, eu sou super fã, gosto muito da plataforma como usuária aqui no meu dia a dia, para trabalhar com os nossos clientes, para trabalhar com os nossos projetos. Então, para mim, facilita muito o meu dia a dia aqui, otimiza bastante o tempo e eu consigo visualizar tudo que é necessário para fazer e as metas para atingir. Então, eu sou super fã, todo mundo sabe que eu gosto bastante do Sales Hub, mas também tem os queridinhos ali, o marketing, o service, e hoje meu coração está do service, tá? E estou aqui para ajudar vocês, ajudar o Bruno aqui com as perguntas, enfim, contem comigo, contem com o Bruno durante essa sessão. A gente vai ficar aqui mais ou menos 1 horinha. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, do material e do momento aí de aprendizagem, tá? Vamos lá. Bom,
Aí, aqui a gente vem para a parte dos recursos, como eu comentei com vocês, né? Acho que os principais destaques aqui, né? As principais diferenças ali entre o inbox e o helpdesk. O inbox é bem conhecido, é a caixa de entrada, é onde todo mundo já se habituou a trabalhar dentro do Service Hub. Então, é muito comum aí das equipes usuárias de service utilizar o inbox. Então, a gente vem trazer aqui qual que é a diferença entre os dois, tá? Vamos falar da gestão de tickets também, e ali como é que funciona essa questão aí de skill-based routing. Então, a gente vai falar também aí das rotações, o que, que vai ser integrado, mensagem, como é que funciona esse contato feito através, né, do helpdesk. Bruno, me avise quando você quiser que eu tire a tela aqui para você ir direto lá para o HubSpot. Já o último slide, a gente já começa. Então, Raila, pode já deixar no último. E aí, lembrando Perfeito. novamente, como a Raila falou, esse hug está sendo gravado, vai ser enviado para vocês depois. Uhum. Gravação das telas aqui e os slides, que é só uma apresentação. E a partir de agora eu vou começar a explicação. E, por favor, podem encher de pergunta no chat, tá? A gente pausa, vai explicando sob demanda aqui, tá? Não precisa esperar terminar, tá? Então, vou mostrar minha tela aqui e me avisem quando vocês estiverem vendo. Veja se está um tamanho bom. Peraí. Primeira coisa, então, antes de começar, vocês estão vendo aqui, né, no Bev, quem quiser ver tela cheia, se você passar o mouse, a tela fica maior, aqui perto da telinha, tá? Tá tudo bem para vocês, então, né? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, então, o Rapidesk está chegando como beta nas contas, aos poucos. Ele é um recurso do Service Hub Pro e Enterprise, tá? Então, você precisa do usuário pago para ter acesso. Inclusive, temos um grande tema aí que não vai ser o desse Hub, mas a HubSpot está mudando o modelo de precificação, e aí já está muito burburinho aí no LinkedIn, né? Vocês podem ver que já tem gente postando no Brasil, fora do Brasil, que vai ter uma mudança de preços aí. Então, de fato, a HubSpot está caminhando para os usuários serem todos pagos, os usuários operacionais, tá? Então, de fato, vai precisar aqui da licença, tá? No futuro, mas depois a gente pode fazer um ranking só de para falar do preço aí, a gente aprofunda mais no tema, tá? Mas, ou seja, então, usuários pagos, eu vou mostrar um recurso dele, a grande maioria do o Pro já atende e o último só vai ser o recurso Enterprise, que é o de Skill Based Routing, tá? Então vamos lá. Do começo, o que, que nós temos aqui? Todo mundo então que tem o Service Hub tinha esse painel aqui de tickets, o Helpdesk entra aqui em cima, tá? Como beta. E o que todo mundo conhece até agora? Todo mundo conhece os pipelines de ticket, que é muito parecido, né, com pipeline de vendas, que é esse modelo de Kanban ou de lista. E aqui você tem a mesma coisa, as coisas que se repetem aí, move o card, fecha o ticket, tudo mais. Só que na prática, e quem aí está no meio da operação sabe que as pessoas, os operadores, quase não visitam, tá? O pipeline, né? Ele vai viver aqui no inbox, que é o que todo mundo conhece aqui, ó. Então o inbox, todo mundo já sabe, né? Quando a gente fala de Service Hub, ele tem aqui os canais. Então esse aqui hoje, né? São os canais que são conectados ao inbox. O calling já chegando no Brasil esse ano, bem provavelmente, tá? A gente já testou com números de fora do país, ele já funciona, aquela questão de ligação passiva, né? Que nem se fosse um call center. Aqui o WhatsApp Message de Forms, tá? Então, todo mundo, o que todo mundo faz? O pessoal vive no inbox, vocês já sabem bem disso. O pessoal vai dando as tratativas, vão chegando as mensagens aqui, tem a divisão por canal. Aqui eu tenho uma tela de about, né, sobre o ticket, sobre o contato. Aqui eu tenho os tickets passados, tal. E se eu quiser transformar, ou seja, tudo no inbox chega como conversa, tá? É aquele tal do conversation, que hoje até ele é um meta-objeto, vocês têm workflow de conversations, então é aquela conversa que está acoplada a esse contato, e se eu quiser transformar isso em um ticket, eu tenho que ou ativar o padrão, né, que é, por exemplo, os e-mails funciona isso melhor para e-mail e form,
Então você fala, todo e-mail que chega vira um ticket, todo forma que chega vira um ticket, ou você tem que fazer por workflow, né? Pegar aquela conversa e virar o ticket, né? Então ela tem toda a parte de rotação que vocês queriam deixar como owner. Então vamos dizer assim que hoje a inbox ela funciona, mas ela precisa de muita automação, precisa de um cuidado ali para seguir nas regras, tá? Então quando ela tem um ticket atrelado, ela fica com a etiquetinha de ticket e aqui eu movo ela nas fases do ticket. Então o que eu quero dizer com isso? Que o pessoal de operação nem olha para o pipe, eles vão mandando bala aqui, ó, próximo, próximo, vou fazendo aqui, aqui são os canais de comunicação, tá? E comentários e tabulação aqui de propriedades, tá? E aqui eu posso fechar a conversa quando eu tenho uma conversa, por exemplo, um WhatsApp, por exemplo, que chega, eu posso não necessariamente querer que toda a conversa seja um ticket, então eu quero escolher quando virar um ticket ou não. Tá? Então essa aqui é a tela do inbox que todo mundo está acostumado. O Helpdesk ele já tem essa interface aqui, ó. Então tá de cara, né? Qual que é a grande diferença? Primeira coisa é uma visão em formato mais de tabela, tá? Então ele tem a tabela com algumas, por enquanto, né? Essas colunas são travadas. Então ele tem aqui contato, empresa, data de criação. Muito legal aqui, ó. Ele mostra o SLA já ativo. Isso era difícil de ver, né? Você só via quando estava atrasado. Então ele mostra mais rapidamente que é o SLA de primeira resposta e SLA de fechamento, que vocês também já sabem disso, configuram lá no SLA, que você tem em geral e tem por prioridade, vocês já sabem disso. Aqui eu tenho a data da última mensagem, a prioridade do ticket, a categoria, dono, qual pipeline e qual status, tá? Então, primeira premissa, eu tenho essa visão de tabela e tudo que chega na helpdesk já é ticket, tá? Não chega conversa. De tudo que chega é ticket, tá? Essa é a primeira diferença grande aí. Outra diferença, ele tem todos os canais, exceto o WhatsApp, tá? Ah, por quê? Eu vou falar que eu não sei, mas a priori eu acho que a HubSpot está querendo que a gente escolha quando se torna um ticket, então acho que como padrão eles não querem colocar o WhatsApp chegando como ticket, tá? Então eles tiraram por enquanto o WhatsApp como canal. Eu tenho todos os outros, o Calling chegando como eu falei, tá? Mas todos os outros podem ser inseridos aqui. Existe também a possibilidade de quem usa, né, começa a usar o Helpdesk, de mover canais da inbox para o Helpdesk. Então você consegue migrar um canal de e-mail, por exemplo, canal de form, ele migra, tá? As conversas existentes, porque quem está chegando agora, lógico, tinha tudo na inbox, tá? Então, ele tem é, a mesma a mesma possibilidade de criar views, que todo mundo conhece também, tem 600 views, onde a gente coloca privada para time, né, e para todo mundo, e ele tem esses filtros mais rápidos, tá? Isso aqui é legal, isso é difícil de ter na inbox também. Então, eu tenho aqui proprietário, prioridade, pipeline, status, e eu tenho filtros avançados, que são as propriedades de ticket, tá? Então, ou seja, ele tem um visual, uma UI, né, um user interface mais completa, com mais filtros, mais fácil de operar, tá? Então você tem um overview melhor aqui, eu achei que ficou mais interessante, tá? Esse layout aqui. Aqui de novo, né? Eu tenho enviado o spam, que é no caso o e-mail, e aberto pelo meu time, o sem dono e para mim e o sem dono aqui, ó. Quando você abre, né, pegar todos aqui, ó. Quando você abre uma chamada, um ticket, por exemplo, você clica aqui, né, no nome, ele se assemelha muito, ó, aí sim como era a inbox. Então, ou seja, como se a inbox estivesse contida nele, ó. Então ele volta de novo para aquela visão de timeline, onde eu posso conversar no canal aqui, ó, e-mail, chat, call, isso parecido de fato como era a inbox. Eu tenho de novo, ó, o status do ticket para cá, tá? E eu vejo aqui o about. O que é legal também, ó, ele aparece logo em cima o SLA. Então, ó, isso é bem legal, ó, ele aparece na cara o seu SLA. Então, por exemplo, ó, 4 horas de resposta. Coloquei aquele padrão, né?
4 horas de resposta e 3 dias para fechar. Então ele já fala, ó, eu tenho 3 horas e 11 minutos para dar a primeira resposta, tá vendo? Eu tenho até dia 23 para fechar. Então é legal que o atendente, o operador já vê isso aqui e já pode também mexer na categoria, tá? Essas duas, a primeira tela não precisa nem salvar a propriedade, as de baixo seguem normais, tá? Então tudo que está associado aqui, empresa, deal, anexo, playbook da mesma forma, consegue, né, postar e o ticket. Tá? Então eu venho aqui, ó, quando eu passo para essa forma, ele recolhe essa guia, eu posso voltar aqui no sidebar, tá? E quando eu volto para a lista, ele volta nesse formato da Helpdesk, tá? Então, ou seja, você consegue ver mais o todo e de um para outro aqui. Tá? Categoria SLA, tá vendo? Esse daqui, ó, como eu já respondi, ele já fala que o meu SLA já foi completo, tá vendo? Eu respondi antes de 4 horas, completou. E agora eu tenho até dia 23 para fechar. Tá? O SLA é a mesma coisa do inbox, tá? Você tem, como eu falei, horas úteis, né? Você põe um office hours, então é a mesma coisa, ele se aplica aqui. Então, eu posso ter uma SLA para inbox e outra SLA para helpdesk, tá? Então, aqui aparece, no caso aqui eu conectei para fazer esse teste, o canal de e-mail, então, inclusive, quem quiser fazer um teste, brincar com a gente aqui, vocês podem enviar um e-mail para suporte@tropicalhub.co. Ó, se quiser alguém escrever um e-mail para cá, tá? Vai cair aqui na Helpdesk que a gente vê online a questão aqui. Então, aqui ele também pega aquela automação também de, por exemplo, quando eu respondo, já muda aqui, ó, ele já foi para novo, né? Quando o cliente responde aguardando informação. Então ele pega, ele herda, né, aquelas automações do pipeline de ticket. Tá? Então, basicamente, eu venho aqui e aqui eu fechei, tá? Fechou o ticket, já crava aqui o close date, tá? E volto para a lista aqui, ó. Então ele já fala que tá ativo, fechei, sumiu daqui, tá? Então ele é bem parecido, só que ele está economizando vários workflows, tá? De que a gente teria para criar essas automações, e ele tem um visual melhor e mais compacto, né? Com mais informação na tela, tá? Então aqui, ó, bem bacana aqui, ó. Quem quiser mandar por e-mail, vai chegar aqui, a gente testa aqui, ó. Ó, tem a Letícia mandou o teste do Hug, tá vendo? Ó? Mandou e-mail aqui para o suporte. Olá, sou um teste, tá vendo? Tá aqui. SLA abriu, tá vendo? 4 horas e 59 minutos, 3h59, né? Para enviar para ela. Aí eu venho aqui, normal, tá? Enviei, tá? E já abriu aqui. Quando você responde uma conversa, a mesma coisa, tá? Você viu que o dono estava sem dono, porque eu fiz o de propósito. Quando eu respondi a conversa, já atribuiu o dono para mim também, tá? Então ele não fica, ninguém fica sem dono. Então não fica aquela bagunça do dono do ticket, dono da conversa, tem que dar do contato. Então tinha muita bagunça aí. Quem trabalhava na inbox sabe que a gente tinha que arrumar, tá? Exatamente, Patrick. Então parece realmente aquela tela de leads, né? Aí vocês podem falar, bom, se fosse só isso daqui, legal, né? Já é uma adição. Ó, aqui está chegando as notificações normalmente. E o que eu achei legal, tá? Vocês podem mover entre helpdesk e inbox e vice-versa. Então, por exemplo, ó, se eu estou aqui em guardando informação, eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu posso dar um move conversation e ele me pergunta, ó, você quer inbox ou helpdesk? Eu quero mover para o inbox. Eu quero mandar aqui, ó, o usuário anual, né, atual, desculpa, qualquer. Eu quero mandar aqui para a Raila. Então eu vou para a Raila aqui, que é do meu time. Eu posso fazer um comentário para ela. Olá, pega esse e ela vai receber, ó, sai daqui e vai pro inbox. Olha aqui, ó. Vem com o meu comentário dela, tá vendo? Eu achei bem legal. E eu transfiro do inbox. Ou seja, se eu tiver um inbox, como eu falei do WhatsApp, se o inbox tiver WhatsApp, ele consegue mandar o WhatsApp para o Helpdesk. E se eu tiver um chatbot, por exemplo, no inbox,
eu consigo fazer esse transbordo. Então é legal que as duas se comunicam, não precisa ficar apartado. Então, de repente, você tem uma equipe na inbox atendendo o WhatsApp ou o chat, né, que vocês não sabem bem, olha, não é toda hora, né, que eu quero que crie um ticket. Então o pessoal está aqui na inbox, ó, essa daqui é legal, essa da Let aqui, por exemplo, eu vou mandar para a galera do inbox, ó, veio para o helpdesk e mando aqui, né, para o time, vou mandar para o time de suporte aqui, ó. Então ele faz a rotação, posso dar um título aqui, ó, e manda uma mensagem, usuário, sei lá, existente. E de novo eu movi de volta, ó, e caiu helpdesk. Bruno, o pessoal tem Eduardo, algumas perguntas aí isso, sobre o uso, né? perfeito. Eduardo, ele vai considerar o SLA novo se vocês não compartilharem um SLA. Então, por exemplo, se tiver no mesmo pipeline, ele vai considerar o mesmo. Se for do outro, ele vai entrar no SLA. Então, por exemplo, ó, essa aqui que eu fui enviado agora, ó, ela já tinha sido resposta, tá vendo? Então, ele trouxe o SLA para cá. Ou seja, eu tenho ainda até o dia 23 para. Ele não zera, né? Não sei se você está respondendo. Ele não zerou, ele já pegou da primeira conversa, tá? Porque eu estou transferindo aqui. Ó, o Eduardo, então, porque não temos tickets para WhatsApp. Eduardo, justamente, pode ser que seja isso que eu falei, tá? Porque eles ainda, ou eles vão colocar depois, que temos uns rumores aí de para Q2, de grandes updates do WhatsApp, que a gente está esperando, mas ou porque eles querem fazer essa triagem no inbox. Então, vocês vão trabalhar com as duas, porque já que é o mesmo recurso, vocês vão trabalhar com as duas. Tá? Então, ele estaria transbordando aqui o ticket, tá? Isso porque também não explorei profundamente eu não vi muita coisa de helpdesk ainda em workflows, tá? Certamente vai ter coisa também abrindo por aí. Então, o que é legal? Vocês podem sim comunicar os dois, então vocês podem ter cada uma num pipe, muito inbox e helpdesk trabalhando, tá? Ele fica realmente mais ágil, tá? Então, por exemplo, aqueles canais que nem esse e-mail, suporte, form, né, até mesmo chatbot, coloquem tudo em helpdesk, certamente eu acho que é uma experiência melhor do que o inbox. Então vocês podem deixar o inbox para o WhatsApp ou de repente algum canal de chat que seja que tenha mais sujeira, vocês queiram fazer uma triagem, tá? Então aqui, ó, seria isso, tá? Ó, Carol aqui mandando um salve. Salve, Carol. Aí, ó. Eu também não sei essa resposta, Carol. Então, ó, por exemplo, ó, reply 4 horas. Tá vendo? Já contou 5 minutos da Carol aqui. Beleza. Então, aí podia ser só isso. Se fosse só isso, eu já ia achar legal, tá? Mas aí o Feature Enterprise, que entrou na jogada, é o Skill Based Routing, né? A rotação baseada em skill, que eles estão começando também a rodar isso daí. Como é que funciona essa questão aí? Então, e desculpa só, esqueci de falar que também, obviamente, dá para criar manual ticket, tá? Normal. Cria aqui do Helpdesk, ele abre aquele form de criação de ticket condicional que vocês já conhecem. Abro aqui o teste, para qual pipe, né? Qual o status, mesma coisa, qual categoria, inscrição, aqui a fonte, né? Sei lá, form, que é owner, prioridade, preferência de idioma, tal. Aí ele cria o ticket, ó. E aqui, ó, ele já que é legal também, ó. Na tela, quando você cria sem ninguém, ele fala assim, ó, não tem conversa. Então você tem que escolher, né? Um contato. Aí sim ele traz, ó, na hora e já abriu o SLA, tá? Então, eu estou vendo Patrick, exatamente. Essa transferência, ainda estou vendo, tá? Se vai ter alguma automação de transferência, tá? Porque você tinha aquela transferência para nova inbox. Eu acho que eles vão, tá? Certamente colocar o nome do helpdesk também, tá? Então, acho que a gente vai conseguir trabalhar bastante com automação aqui, tá?
configuração dela, tá? Você vai na barra lateral, vocês vão encontrar lá embaixo, aqui. Não sei que eu passei, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo em Tools, Inbox e Helpdesk, ó. Então eles juntaram aqui. Então tem a configuração da Inbox e Helpdesk logo abaixo, ó. Então aquilo que eu falei. O SLA separado da Helpdesk, os canais, tá? Posso conectar o e-mail bem parecido com o Inbox, tá? Aqui o acesso também de time e o default do ticket para qual pipe, né? Em qual pipe ela está conectada, em qual status, e você pode também setar mais propriedade de ticket, tá? Então ela fica agora aqui embaixo, tá? Então aqui que você faz a configuração dela. Muito bem, aí como é que funciona, como eu falei, o que é o routing, né? Aqui no próprio menu do Enterprise, vocês vão ver essa tela nova, routing, né? Que é essa parte de fazer as rotas. Então, como é que funciona? Você pode criar um conjunto de regras, vai ter aqui, ó, criar conjunto de regras e gestão das skills. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma regra, que a regra que vem padrão é regra de idioma, tá? Então, como se fosse assim, alguém que fala inglês, alguém fala português, alguém fala espanhol, e eu criei uma regra aqui padrão, vou te mostrar para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, ó, você cria uma regra aqui, ó, eu vou editar a minha, que ela chama inglês. Então, coloquei o nome que eu quis aqui. Então, ele mostra o gatilho, ele fala, bom, o que eu quero para essa regra? Aí eu criei uma propriedade de ticket, chamada preferência de idioma, e a descrição tem em inglês. A descrição do ticket, quando vem de e-mail, vocês sabem que é o corpo do e-mail, tá? Vocês podem editar o filtro, aqueles mesmos filtros compostos, AIO, então dá para fazer igualzinho aqui um filtro bacana. Ele tem propriedade de ticket e também pega objeto associado, tá? Então é bem legal, ó. Então ele pega Company Content, Conversation e Ticket. Então, ou seja, ele também deixa você pegar regras dos objetos associados, tá? Então o que eu fiz? Que quando tivesse essa regra de inglês, ó, preferência de idioma e descrição, eu vou mandar para o suporte, que é o time que eu fiz que tem eu e a Raila, mas eu posso ter um time aí de 50 pessoas, mas que o usuário tem que ter uma skill de língua principal sendo inglês, tá? Ou seja, se no time tem 50 pessoas, eu só tenho 5 que falam inglês, ele automaticamente vai pegar os 5 do time. Não vai precisar ficar se matando, fazer um time só chamado inglês ou selecionando as pessoas manualmente. Fica, vocês sabem como é que é É. esse rolo aí, Ou tá? até pior, né? Cair para uma pessoa que não vai conseguir se comunicar naquele idioma específico, e aí, às vezes, até gerar desconforto ali no atendimento. Então, para ser mais otimizado e assertivo, vai direto para aquela skill, no caso, idioma, ou então de uma área específica para resolver um problema específico. Perfeito. Aí eu queria a mesma coisa para português, tá? Português, ele vai para o time que tem idioma português, tá? Aí eu salvo, pode criar para a próxima rua. E aqui ele tem, se não tiver nenhuma regra, vai para qual time também. Então você pode deixar o time lá, com o restante das pessoas, ou um outro time, ou vários times, que é quem não obedecer a regra, tá? Aí eu vim lá no skill e criei uma skill chamada técnico, tá vendo? Que eu atrelei a categoria do ticket, tá? E também o ticket name, que é o assunto do e-mail, tá? Só para a gente fazer um teste aqui. Ou seja, se ele conter técnico e for da categoria, ele vai para o suporte quem tem o skill de técnico, tá? E a mesma coisa para o financeiro. Aí você pode falar, mas onde diabo está essa skill? Essa skill, quando a gente habilita, aqui ó, em usuários e times, quando eu vou no usuário da Raila, por exemplo, ele vai abrir esta aba Skills, ó. Então, o que ele tem, ó? Eu tenho User Skill, que eu criei lá. O skill é só o nome, tá? Então você põe financeiro, técnico, velejar, dar cambalhota, você põe o que você quiser. Então, ó, quando eu criei essas duas, eu vou falar assim, ó, a Raila tem skill financeiro e esse que é o language skill que já vem padrão, eu falei, a Raila é a que fala português. Eu tenho até idioma secundário, tá? Que se quebrar um galho, tem lá um inglês intermediário, um espanhol intermediário. Então, mas eu coloquei aqui, ó, português, tá?
Então a Raila, eu sei que ela tem skill financeiro e português, mas ela é do time chamado suporte. Então o que ele faz? Ele pega as pessoas dentro do time. Aí eu fiz a mesma coisa para mim, a minha eu pus inglês e pus o skill técnico. Aí como é que funciona? Voltei pro helpdesk, aí eu teria o seguinte, ele tanto funciona, aí só a pegadinha por enquanto é o seguinte, ele só funciona essa regra na entrada do ticket, tá? Pelos nossos testes aqui, se for assim a posteriori, né, que a gente chama, ou seja, se eu mudar uma regra dessa depois que o ticket está criado, ele não mudou o owner, tá? Então, realmente, a gente tem que fazer o que for aqui, se criar na entrada. Então, por exemplo, o mais simples possível. Tanto um ticket, então assim, um ticket manual, vim aqui, teste inglês, por exemplo. Vou mandar para o suporte, é novo, inscrição. Aí, ó, preferência de idioma, inglês. Aqui eu pus na mão, tá? Aí ele vem aqui, criei. Ó, teste inglês está aqui. Você vai ver que ele vai mudar, eu não coloquei ainda o contato, tá? Porque, obviamente, eu criei do zero. Mas ele vai pegar aqui, ó. Demora um pouquinho, mas já passou para o Bruno, tá vendo? Que eu sou o owner do inglês. Então ele já joga, já entra aqui, tá? Fazendo o teste. Eu quero então que alguém faça um teste, escrever para suporte@tropicalhub, pode escrever assim no título do e-mail, ou ajuda financeira ou ajuda financeiro. Se alguém quiser testar, a gente consegue ver ao vivo, quem sabe fazer ao vivo. Quem quiser mandar um e-mail aí para nós com o título, tá? Ajuda ou qualquer palavra que tenha financeiro ou financeira. O resto, o corpo do e-mail, pode ser qualquer coisa. Vou ficar aqui monitorando a chegada do ticket. Quem que vai mandar isso? Vão fazer surpresa. Então, ou seja, eu coloquei uma regra da chegada do e-mail, mas eu posso por e-mail, posso colocar por chat, né? Que aí um form é mais fácil ainda, né? Que você seleciona no form, ou eu posso trabalhar com alguma automação. O que a gente percebeu, como de novo, né? Ele tem que chegar com um parâmetro, tá? Para essa rotação, olha lá, ajuda financeira. Financeiro é a Raila, tá? Então, ó, vocês vão ver que o owner tá zero, tá vendo? Ele vai mudar diante dos seus olhos, porque ele já tá, esses painéis novos já estão adotando o React, então ele precisa de muito menos recarregar a tela, tá? Mas vocês vão ver que ele capturou o financeiro, ele vai passar para a Raila. Eu só não sei, tá? Se é case sensitive, que é uma boa ideia. Mas ó, vamos ver o do Patrick aqui, ó. Ó, os dois, ó, do Patrick, ó, olha a Raila aqui, ó, Mudou. mudou, tá O do vendo? Patrick mudou bem agora. Entrou como owner, no E owner, né? Depois aqui eu mudou acho que o da LED, como automaticamente. tá, eu acho que o F é maiúsculo, eu teria que colocar todas aquelas variações, tá? Então, porque eu coloquei contém, né? É case sensitivo, exatamente, Let. Então, o Patrick fez certinho aqui, ó, minúsculo, mas eu colocaria financeiro com acento e acento, FF, e aí ele pega aqui, ó. Então, realmente, ó, Patrick continuou sem owner. Ah, não, olha aqui, ó. A Let, você que mudou, Raila, foi a magia, olha. Não, eu não mudei. Eu Então ela estava pegou, comentando no chat aqui, inclusive já ia dizer ó, que realmente pegou, tá o vendo? Spot pensa em Pensou, mas ele tudo. fez, né? Então Fez. funcionou. Por uns segundinhos, mas foi. Segundinho. Tá vendo? Então ele demorou mais, mas ele entendeu o F maiúsculo. Mas ó, passou para Raila, tá? Então, desta forma, de novo, né? O que é mais fácil? Mais fácil a gente fazer isso do que eu ficar quebrando um monte de time e um monte de automação. A gente cria essas regras, coloca os skills e deixa rodar, tá? E aí vai fazer essa rotação por skill, que é bem legal. Eles realmente só não pegou durante o ticket. Eu acho, tá? Minha opinião, que vai ter depois no meio do ticket. Tá? Mas eu acho que às vezes eles querem fazer uma regra que não vai atravessar, né? De repente uma digitação errada vai passar para uma equipe. Então por isso que eu acho que é a entrada que eles começaram a falar de entrada. De qualquer forma, eu posso, né? A parte de assignar para o time. Então, por exemplo, quando tem um suporte, ele já faz, né? O usuário mas que está available, né? Que é aqui em cima você coloca que você está disponível.
e ele já tem a rotação. E no Enterprise também vocês têm aquela configuração de quantos tickets ao mesmo tempo uma pessoa pode atender. Vocês já sabem disso também no Enterprise. Então eles falam assim, 4 por vez. Aí ele vai pegar quem está menos ocupado e disponível. Então isso daqui já acontece, tá? Se eu jogar para um time, eu sei que não é o skill, né? Porque o skill é isso que a gente mostrou, mas ele já vai também fazer uma rotação inteligente aqui, ó, tá? E Bruno, você diga. citou realmente essa questão do Enterprise, então até para deixar certinho aqui, essas funções que a gente está falando, essa atualização e lançamento, elas são válidas aí para a versão, para a licença do Service Hub Enterprise, correto? Esse dessa rotação especial, sim. Sim, Agora o Helpdesk que a gente mostrou até antes como. disso é o Pro, Uhum, também já tem, beleza, tá? beleza, ótimo. Então, realmente, o Enterprise vai abrir o routing aqui, como eu mostrei. É esta tela aqui, ó, que vai abrir nova. E o Manage Skills, ó, aquele que eu mostrei, faltou mostrar isso, ó. Você cria uma skill. Então, ele vem com vários idiomas. E as que eu criei aqui, ó, já fica, que é all, né, os user skills que a gente chama. Então, você vai, de fato, criar, tá vendo? User skills, você pode ter até categoria de habilidades aqui e vai criar na mão o que vocês quiserem, tá? Cria aqui, altera no usuário e cria a regra no routing, que é aqui, ó. Vocês podem criar, ó, uma regra para cada canal, por isso que ele está apagado para mim, porque é o canal que eu usei é o do e-mail, porque minha Helpdesk está conectada com o e-mail. Então, se eu tivesse o chat é uma outra regra, o e-mail é outra regra, o form é outra regra, por exemplo, tá? Então, vocês podem ter, realmente fica bem elaborado, tá? Se vocês usarem todos aqui. E, e basicamente, tá, senhores, é isso aqui que nós temos até agora, tá? Como eu falei, o que pode ter mais explorar? A parte de workflows. Eu acho que certamente vai ter essa, como vocês comentaram, né? Mover de um para o outro. Tá? Eles vão começar o nome do. Porque o Helpdesk tem um nome, né? O mesmo nome da inbox. Então, certamente eles vão colocar mais e mais regra, tá? Mas basicamente, agora, se tiverem perguntas, mas era o que nós tínhamos aqui para mostrar, porque é o que existe. Realmente, como a gente falou, saiu essa semana, tá? Então, a ideia nossa foi mostrar em primeira mão aí, mas como eu falei, é um grande indício que o HubSpot vai dar um grau aí no Service Design esse ano. A ideia toda, vocês já sabem disso aqui, que a ideia do Hub é eliminar qualquer intermediário, tá? Seja em telefonia, seja em mensageria, tá? Deixa eu pegar a pergunta aqui. Patrick, essa sua pergunta é ótima, tá? A gente vai ter que fazer teste, né? Porque como no portal teste eu não tenho Whats, vou ter que fazer no meu portal mesmo. Pô, pode ser que ela apareça, tá, Patrick? Pode ser mesmo, tá, Patrick? Porque quando eu fiz o teste, a gente só de ligar no Pipe, os e-mails que estavam no Pipe começou a popular a Helpdesk, tá? É como se ele pegasse uma carga retroativa. Então pode ser sim que apareça. Uma boa teste para você fazer. Eu vou fazer depois no meu, tá? Pedro, pode falar, fica à vontade. Quem mais tiver dúvida, fica à vontade aí. Mas então, até o Pedro escrever, o Hub está se movendo, tá? Para ser realmente aquela coisa da plataforma All-in-One, cada vez mais. Então, mensageria, WhatsApp, SMS, toda interna, telefonia também, toda interna, inclusive o receptivo, aquela movimento de URA, de call center de transferência, até com o Commerce Hub, né, que é um hub novo, que a gente vai fazer um hub quando tiver no Brasil, né, Raila? Porque por enquanto só fora do país o Esse pagamento, daí é, mas é um hub também de pagamento, necessário. você enviar invoice, fatura para o cliente, então de fato, tá? A gente vai usar cada vez menos aquelas integrações e conexões com mensageria, tá? Não, a minha opinião aqui é neutra, tá? Porque eu acho fantásticas as outras ferramentas, então a gente integra isso direto. Mas o Hub vai ter uma opção de você ter tudo conectado Uma ligação. nativamente, tá? Então o Helpdesk vem aí também para dar um grau na interface de usuário, deixar mais ágil o atendimento, tá?
Muito bem, já é mais rápido, porque como ele é um pedacinho menor, né? Então tem mais espaço para pergunta aí. Fica à vontade. Inclusive, se vocês quiserem, é, pode perguntar de qualquer coisa aqui, ó. Vamos lá, Pedro. Propriedade de arquivo, né, Pedro? Então você, não sei se você quer dizer anexo, ou você está falando que você está usando rich text, né? O rich text ele abre aquela telinha, né, que você consegue editar texto, inserir imagem, colocar em negrito, né? Então ele tem um campo de texto livre que ele expande. Eu posso colocar isso no form, posso colocar na interface aqui do CRM. Então, se você especificar arquivo em formulário, eu entendo como campo de anexo, tá? Não sei se é isso que você quer dizer. Boa, Jefferson. Natália, você tem que ser uma super admin, tá? E ativar o beta. Como é que você ativa o beta? Quando você está numa conta, aqui, ó, você vai. O meu tá em inglês, tá? Mas a mesma coisa em atualizações de produto, aqui, ó. Aí você vai abrir nesta tela nova e você pode colocar em beta. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 novos e participo da um request, tá vendo? E dá um request. No caso, é, é esse daqui, ó. All New Help Desk Workspace, ó. Aqui você ativa o beta. Até falando aí, o Patrick que está aqui é um grande entusiasta, né, Patrick, dos betas, seguindo aí o Caio Jepson, né, que é o HubSpot, quem tem ele no canal no LinkedIn. Ele é o cara que é o louco do beta e ativa tudo, então eu também sou entusiasta, gosto muito de testar os betas. Então aqui que você ativa, Natália, tá? Depois de um tempinho, às vezes tem conta que libera na hora, tem conta que demora uns dias, mas aí você vai ver aqui, ó. O CS pode te ajudar, mas o Super Admin tem acesso, tá? Não só a beta, mas é importante a gente pensar, essa tela aqui não é só beta, tá? Você tem um live que às vezes tem update aqui, ó, que é um update de fato que não precisa beta. Então, sempre ficar esperto, porque o HubSpot é muito, muito rápido, tá? Em atualização. Alexandre, vamos lá. Alexandre, muito, muito boa sua pergunta também, tá? Ferramenta de CF, CS, Gainsight, Totango, tem algumas outras de mercado. A, a meu ver, tá? Quando a gente faz uma gestão de cliente pós-venda, gestão de contrato, a meu ver, eu sinto ainda um pouco falta de um local mais específico, tá? Então, se eu fosse dar um voto aqui, eu ia votar pelo Customer Hub, tá? Então, eu faria um outro hub para gestão de cliente, tá? Porque às vezes você tem mais, nós precisamos de mais métricas para a gestão do cliente. Então, hoje a gente tenta adaptar, tá, esses touch points, porque às vezes você tem uma cadência, você tem um cliente que está em onboarding, né? Então você tem que mensurar aqui tudo que acontece, ter uma saúde do cliente aqui. A gente usa hoje customização, tá? Que aí é um feature, ele é enterprise, infelizmente, né? Então, precisa desse requisito. Eu uso customização e a gente tenta dar um jeito nos pipelines. Tem cliente que faz isso no próprio sales, tá? Tem gente que usa o service. Então, assim, o Helpdesk poderia ajudar nisso? Poderia, tá? Mas dizer que é o ideal ainda não, tá? De prateleira. Ele vai muito para o lado de customização. A minha opinião é essa, tá, Alexandre? Então, vamos lá de novo, Pedro. Link com arquivo. Pedro, tá. Se esse form, só me fala uma coisa, esse form, ele é, ele não é externo, né? Porque se fosse externo, o usuário ia conseguir, né? Se você está fazendo isso interno, eu faria diretamente no negócio mesmo, tá? Como anexo. Não sei se ajuda, mas ou em nota, tá? Então vou pegar um aqui, ó. Porque se for externo para o usuário, aí você vai ter o campo de arquivo ele criando o deal. Vai ter que ser um usuário de um campo de
contato, né? Porque de deal não tem anexo, né? Então o contato você tem que transformar em deal. Aqui, ó, eu faria tanto, pegaria anexo, posso adicionar aqui, dar upload, ou faria por nota ou playbook, que aí ele deixaria você, o que viesse anexo aqui, ia também pular para anexo, tá? A priori, tá, Pedro? Realmente, o rich text com link não vai funcionar, por enquanto. Raila, o que você acha? Então, vocês querem, né, que vocês também compartilhem o que vocês acharam? Exato. Quais são as suas O que impressões? vocês Vou tomar um acharam leitão da aqui. explicação, né, do formato de uso? Serve aí para os times de vocês? Atende no dia a dia dos times? Ficou bom dessa forma aí esse lançamento, gente? O que vocês acharam? Quem quiser comentar aqui no chat, fica à vontade. Pedro, a gente tem, existe um probleminha mesmo com o arquivo, tem um pouco, ainda tem uma limitação. Eu entendo a sua dor aí, tá? Então, enquanto vocês se inscrevam, então realmente a melhor forma de começar, ativou o beta, liberou na conta, ou vocês criam, transferem um canal que já existe, ou vocês podem migrar o canal, tá? Então tem até vou pegar um artigo aqui do Knowledge Base e colocar para vocês. Ele tem um passo a passo de migração de histórico, tá? Então ele tá, este arquivo aqui, esse, eu mandei no chat aí, ó. Esse é como migrar as conversas históricas para Helpdesk, tá? Esse é o Knowledge Base. Exatamente, Eduardo, serve-se pelo menos o Pro. Uhum. Alexandre, é o que a gente se pergunta, tá? Por que não veio com WhatsApp? Eu acho que eles não querem tratar o WhatsApp como ticket inicialmente e ficar lotando, né, de ticket pela Helpdesk. É a única resposta que eu consigo pensar, tá? Mas a gente viu que dá para transferir do inbox, então, ou seja, vai ter que ser por transbordo. A gente pode tentar por workflow, como o pessoal comentou, ou por enquanto manual, ou se tiver alguma regra. Vou deixar mais um link aqui, gente, do Knowledge Base, falando sobre aquela questão do agente, né, na rotação, que é só para o Enterprise, né? Isso. Mas já fica aí também para vocês, quem puder ou já estiver com essa licença do Enterprise, já pode ativar, começar a usar, tá bom? Vou deixar aqui o link. Aí, respondendo a Tamires, você associar mais um ticket do mesmo herdado, isso é um recurso chamado associação de mesmo objeto. Também é um recurso novo, tá? Então, por exemplo, quando você vem aqui em ticket e você tem as associações aqui, ó, você consegue criar agora a associação de ticket para ticket, tá? Aqui, ó. Aí você teria o ticket pai e o ticket filho. Então, quando você coloca, por exemplo, você vai mexer aqui, configurar a tela de ticket, no Customization, por exemplo, ó, você pega a sidebar, você vai ter um view que você vai ver. View não, calma, tô louco, não é aqui não. É na outra sidebar, é na right sidebar da direita. Você vai ver que ele tem ticket, tá vendo? Então você adiciona esse cartão, porque daí quando você abre um ticket, ó, vou lá de novo aqui no ticket, porque afinal tá tudo lá, né? Quando você abre um ticket aqui, eu consigo criar o label e aqui, ó, ele fica, no caso eu coloquei aqui embaixo, ó, ticket dentro de ticket, tá vendo? Aí eu colocaria um outro que seria o filho, eu crio um label, né, hierárquico, então eu associo tickets entre si, tá? Esse é um recurso também relativamente novo para todos os objetos. Negócio dentro de negócio, empresa em empresa, ajuda muito para a empresa, tá, Miris? É aquela coisa de matriz filial, né? Antes, porque ele só tinha aquele empresa mãe e filho, que era também bem limitadinho. Esse aqui não, você consegue fazer uma arquitetura bem melhor, tá? Tá.
Pessoal, também tem já uma lição, né, um vídeo lá no My Academy, entendendo melhor o Helpdesk, tá? Se vocês quiserem também. Ele ainda está em inglês, né? Tem a legenda em inglês, ainda não tem a tradução para o português, mas já está disponível aí para compreender melhor a ferramenta do Helpdesk. Então, é uma aula aí do My Academy. Então, todos vocês têm acesso, independente aí da versão Enterprise, Professional. A gente também recomenda, geralmente, assistir esses vídeos, essas lições, porque eles também dão mais detalhes ali de como pode ser usado, de repente, perdeu alguma informação, ali no vídeo também ajuda bastante, tá? Já está disponível para vocês. Aí, Alexandre, então, o Caio Jepson, coloquei o nome, ele é um professor da Academy já de muitos anos, é uma figura muito, muito simpática. A Hailey especialmente gosta dele, fica que nem doida tirando selfie quando ela vai no embate. Tem uns quantos céu, né? Eu Então, acho que eu nem sei mais quantos ele é selfies, muito enfim. simpático, grande entusiasta, o pessoal Sim. segue e posta, né? Reposta aqui para traduzir para o português, né? Os betas, que nem sempre a gente tem esses canais. Exatamente. De novo, uma salve aí, o Patrick também faz muito isso. E traz os betas, porque os betas eles não são muito conhecidos, né? Porque se você não ativar, ele vai demorar muito para Uhum. entrar em vigor, né? Então eu particularmente recomendo, eu não tenho medo de beta. Já às vezes você quebra a cara, dá uma coisa que tá meio errado, sim. Às vezes tem beta que tá meio em alfa ainda, né? Ele tá meio ainda muito cru, mas a Hub se compromete, né, a soltar esses betas com o tempo, todos aqueles de AI. Hoje, por exemplo, o Forecast por AI, que ele calcula os deals e vai fazer um cálculo por forecast que sai hoje. Então tem muita coisa realmente saindo. Então tem muita gente boa aí no LinkedIn que está nessa trilha do Hub. Eu recomendo também seguir o pessoal, tá? Uhum. É isso. Bom, pessoal, a gente está aqui quase chegando no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado desse, né, desse momento aí para falar do service. Logo que tivermos aí mais algumas novidades, outros lançamentos, atualizações, a gente também solta esses conteúdos, então fiquem de olho ali, a gente tem uma página dedicada a esses conteúdos, ali no YouTube também alguns vídeos explicando melhor como fazer, como trabalhar com as ferramentas, então são vídeos mais curtos, né, então direcionado mesmo a uma usabilidade ou outra, fiquem à vontade para poder utilizar esses materiais. Nós temos o canal, Raila, justamente, né? Tropical Hub, procurem no YouTube. Os Tá rugs ficam lá aqui. hospedados, né, Raila? Ficam todos lá, E então todos os os. passados, né, vocês podem assistir, de repente, para relembrar algum lançamento, alguma coisa aí de uso. Vou passar para vocês o canal aqui no chat. Então, além de vídeos, assim, sobre a Isso. usabilidade, a gente... Ah, beleza, a Pri já passou ali. Obrigada, Pri. Nós temos esses últimos hugs que também foram gravados, assim como esse, compartilhando aí um pouco do uso, as dicas, também utilizando assim esse momento para trocar essas informações com vocês, da forma como vocês utilizam. Então, assim, é um espaço bem cheio de informações. Então, podem seguir lá, assistir alguns vídeos e qualquer dúvida pode voltar para a gente. Vamos enviar o material, né, essa gravação e tudo mais por e-mail, então fiquem tranquilos, logo, logo vocês vão receber. E eu acho que é isso, né, Bruno? É isso. Foi um prazer aí. Obrigado da participação, da interação. A gente gosta muito de estar entre nossos pares aqui, entusiastas do Hub. É um prazer ter com vocês aí, ainda virtual. Espero que esse ano a gente já comece a voltar a alguns eventos presenciais que a gente gostava muito também. Mas é um prazer de qualquer forma, tá? Fique à vontade para nos procurar, se tiverem alguma dúvida, no LinkedIn, nos e-mails lá fora aí, no site, tudo mais. A gente está à disposição aí. Muito bem. E se vocês quiserem depois, não precisa ser agora, compartilhar aí o que vocês querem ver nos próximos hugs, também. É legal porque aí a gente fala de um assunto que às vezes está bem em voga, que todo mundo está comentando, falando, ou precisa de ajuda, aí a gente utiliza esse espaço para isso também. Então, gente,
Obrigada, a Tropical agradece, a participação de vocês, as perguntas, as dicas, e até o próximo então. Grande Até abraço. mais, gente.